O Trilhas da Democracia recebe um convidado especial num espaço igualmente especial. Nós estamos no Centro de Cultura Luz Freire, nas ladeiras de Olinda, um espaço de luta pelos direitos humanos e resistência democrática, para entrevistar o escritor moçambicano Mia Couto. Mia, você costuma dizer que escreve para libertar-se dos seus fantasmas. Quando eu terminei a leitura da tua trilogia, As Areias do Imperador, me chamou a atenção a quantidade de vezes que você faz referência, os teus personagens, na verdade, fazem referência ao medo e à cegueira. Quais são os seus medos hoje quando o assunto é política? E é preciso realmente ser cego para enfrentar de peito aberto o medo? É preciso ter outra... É preciso inventar outra maneira de ver o mundo, quer dizer, porque esta cegueira de que já falava o José Saramago no ensaio sobre a cegueira, é aquilo que nos ensinaram a se tornar invisível, não é? Como se tivéssemos que nos habituar a um mundo em que a miséria foi naturalizada, em que a tirania foi naturalizada. E em África isto é muito forte ainda, e na América Latina acredito que sim, uma vez que me parece que viver a democracia, essa vivência da democracia tem que ser uma coisa que não é uma conquista só de um regime político, mas tem que ser de um sistema de cultura, tem que ser alguma coisa que a gente faz porque é assim que respira, é assim que existe, não é? Existimos em democracia, existimos com a noção de que nascemos e crescemos livres, não é? E isso em Moçambique ainda é um sabor de uma conquista muito recente e em perigo, não é? E imagino que no Brasil agora também, não é? Então acho que os meus medos são esses, eu tenho medo que esse medo se converta numa coisa que é um muro, que a gente deixa de ver o que é possível de ser feito, começamos a aceitar a imposição de alguma coisa que nos rouba a privacidade, que nos rouba a soberania como pessoas, não é? Esse é o meu grande medo. Então, essa cegueira que você faz referência, os teus personagens fazem referência, não é a resignação. Não é, é pior que a resignação, isso é, assim, a gente aprende a pensar que essa é a única possibilidade, é vivermos com esse medo, é vivermos com essas fronteiras, é vivermos com essa imposição de uma coisa que é vista como a única chance, como a única possibilidade, não é? Você deixa de sonhar, digamos assim, esse é o grande medo, é que a gente deixe de sonhar. Você passou por algumas experiências que foram bastante dolorosas, né? E que acabaram formando, te impulsionando a redigir determinados livros. Eu estou pensando em Terra Sonâmbula e estou pensando na experiência da Guerra Civil em Moçambique. Depois de ter vivido essa experiência da Guerra Civil em Moçambique, é possível ainda ter medo de algo? Existe algo que te assuste, te amedronte tanto depois de ter vivido o terror da Guerra Civil em Moçambique? A gente tem medo de revisitar essa memória, é quase uma impossibilidade, porque essa experiência foi tão amarga, foi tão total, não é? No final a gente pensou que já não era possível viver de outra maneira. E depois de 16 anos de guerra civil, depois de muitos dos meus amigos, colegas terem sido assassinados durante essa guerra, depois de 1 milhão de mortes, né, que foi o resultado dessa guerra, eu acho que eu sentia-me como qualquer outro em Moçambique, esgotado, esvaído, né? E eu não sei, aquele livro contrariou algo que eu pensava que nunca mais eu seria capaz de escrever. Eu não seria capaz de escrever esse livro enquanto a guerra estivesse presente, né? E eu fiz isso. Eu fiz isso porque era uma espécie de catarse, digamos, derradeira. Se eu não fizesse isso, eu sentia que eu realmente morria também. Portanto, eu tenho medo tenho medo de várias coisas, mas tenho medo que depois de 16 anos de guerra a gente aceita qualquer coisa que venha junto com a paz. Portanto, há uma espécie de uma redução das expectativas, a gente já não existe tanto no mundo, desde que haja paz a gente aceita, não é?
Eu pegaria aqui uma passagem do Bebedor de Horizontes. É o último volume da trilogia. É o último volume da trilogia, que foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras. E que é um trecho de uma carta de Álvaro Andréa, que é um personagem do teu livro, em que ele diz: em tempos de terror, escolhemos monstros para nos proteger. O mundo hoje está cheio de monstros que são convocados em nome da segurança. A gente continua vivendo nos tempos descritos por Freud, no mal-estar na civilização, onde, em nome do aumento da segurança, nós abrimos mão da nossa liberdade? Sim, nós não só abrimos mão da nossa liberdade, da nossa privacidade, e nós entregamos isso que deveria ser a nossa própria construção de um espaço social, um espaço de liberdade, a exército, a polícia, aquilo que às instituições de segurança, não é? Que em nome dessa proteção contra um grande inimigo, um inimigo total, que foi construído, que foi inventado, não é? Nós abdicamos dessa soberania que nos resta para entregar isso a uma instituição que zela de uma maneira completamente falsa, porque continua a alimentar aquilo que é a ideia de que estamos ameaçados, e que essa ameaça é uma ameaça de um desconhecido que depois se transforma num elemento de terror, não é? A única saída verdadeira era conhecer o outro, era ter capacidade de ter essa ponte para nos aproximar daquilo que é apresentado como adversário, como alguém que já não pode falar, não pode ter outra relação que não seja de aniquilar esse outro, não é? Por falar em abertura para o outro, você é um crítico da ideia de lugar de fala. Na literatura, pelo menos, eu acho que sim. Acho que eu me lembro de uma entrevista tua em que você diz que você, como escritor, como homem de literatura, essa tua condição de literato, de escritor, te obriga à abertura em relação aos outros. Você, quando escreve, você escreve na condição de negro, você escreve na condição de mulher. Tem que ser outros, não é? Tem que ser aqueles que eu dou voz, que eu escrevo, senão não é verdade. E portanto, se essa tese do lugar da fala é levada até ao extremo, até ao limite, portanto, eu só poderia falar de mim mesmo. Porque eu, sendo homem, não poderia falar de mulheres, eu, sendo moçambicano, se calhar não poderia falar do Brasil, ou sendo branco, não podia falar de outra raça qualquer que não fosse o branco. E mesmo sendo branco, há tantos brancos, não? Há tantas variantes, que eu, se calhar, só poderia falar daquela condição do meu bairro de brancos, ou qualquer coisa assim. Acho que, e depois isso também pressupõe a aceitação de uma essência. Quer dizer, a gente é mulher ou é homem e não se torna isso, não é? Nós não nascemos com uma identidade essencial já construída, nós vamos fazendo essa identidade, não é? E no fundo também o grande prazer de ler, o grande prazer de escrever é sermos outros, é viajarmos por dentro de nós próprios para essas outras múltiplas identidades que nós somos, não é? E não te aflige saber que vive num mundo em que a abertura ao outro é cada vez mais rara? Sim, não, essa abertura nunca foi muito escancarada, digamos assim. Ela nunca esteve lá já construída. Nós temos sempre que a construir, não é? Mas agora, pior que isso, agora essa viagem é tida como interdita, não é? Nós não temos sequer desejo, isso é o mais grave. Já não temos sequer desejo de visitar o outro, não é? De fazer essa viagem em direção ao outro. Porque já sabemos que a África é assim, sabemos que os muçulmanos são assim, e, portanto, não há nenhuma vontade de descobrir esse outro que, por acaso, é muçulmano, que, por acaso, é africano, que, por acaso, é mulher, Porque para você ter esse espírito de descoberta do novo, né, é preciso não ter medo, né? É preciso não ter medo, é preciso perceber que esse é o grande prazer
estar vivo, é essa viagem que se faz, que no fundo, ao descobrir esse outro, nós estamos nos revelando a nós próprios, estamos descobrindo a nossa própria identidade plural. E isso é a coisa mais fascinante que pode haver. Não é? Está faltando Repara, muito... por exemplo, só para dizer, a raiz da literatura, e eu acho que todas as artes, está no facto de que quando o mundo nos fascina e estamos descobrindo tudo que é a nossa infância, não é? A narração de uma história resolve isso, não é? Porque nessa história nós podemos ser outros e podemos descobrir esse prazer de migrarmos de nós próprios, não é? Isso fica para sempre, só que depois é sufocado, é domesticado. Não é? Me impressionou bastante, tanto na... Você veio o ano passado ao Brasil? Eu venho todos os anos. Você vem todos os anos. Qualquer dia o Brasil já não aguenta, já não me deixa mais entrar. Mas desde o ano passado eu percebo você falando de que o Brasil ficou triste. Sim. Você falou no ano passado, voltou a falar nessa tua vinda agora ao Brasil. E me chamou muita atenção o fato de quando te perguntaram sobre o ciclone que atingiu em cheio a tua cidade natal, cidade de praia, você disse, eu cheguei a pensar em não vir ao Brasil, mas um amigo meu, escritor, me convenceu de que eu deveria vir, e você concluiu essa fala dizendo, eu percebi que precisava ir ao Brasil para abraçá-los, para abraçar os brasileiros, porque vivem um momento de tristeza. Você consegue perceber que o Brasil ficou mais triste, porque talvez tenha ficado mais amedrontado com a situação política em que se vive hoje? Sim. Eu acho que, em primeiro lugar, eu estava a viver aquela tragédia porque pensava que tinha ficado sem a minha cidade, sem a minha infância, sem o lugar onde eu me tornei pessoa, não é? E havia tanta coisa, tanta urgência a ser feita nessa minha cidade que pensei que não poderia conciliar coisas, não é? Mas depois fui à minha cidade, que eu vivo agora na capital, não vivo nessa cidade da Beira, e essa visita me fez bem, porque me confortou, porque as pessoas da cidade estavam pegando mãos à obra e estavam reconstruindo as coisas, as casas, a si próprios, não é? E, portanto, nesse encontro que eu tive com os amigos na Beira, esse jovem que ama o Brasil, que é apaixonado pelo Brasil, como eu sou, disse, não vai lá, porque... E a ideia era muito feliz, porque era uma ideia de que nós pensamos sempre que a desgraça maior é nossa, não é? E somos nós que temos a maior tristeza e por isso temos que ser consolados pelos outros, não é? Mas o Brasil estava vivendo Brumadinho, tinha vivido Mariana, e tem esta situação que me parece que me apetece visitar os meus amigos e conversar com eles, não? Esse abraço se faz na forma de uma conversa, de uma troca de ideias, não é? E rir juntos também. Não sei se você se lembra. Sim, rir juntos que é uma coisa passagem melhor. do livro em que você diz, rir junto é abraçar. O riso Talvez é um essa abraço, tenha sido uma das melhores sem corpo. definições do que seja o ato de abraçar, né? E se calhar o ato de rir também, porque a gente... E o brasileiro ri porque é como se fosse uma condição própria de ser o Brasil, não é? E ri-se de si mesmo, que ainda é mais bonito, não é? Mia... Ou até agora se ria, não sei se continua da mesma maneira. Mas isso não se perde com... Eu acho que eu tenho esperança que isso não se perde. Oxalá. Não perde, acho que não. Nenhum regime político consegue matar isso. Eu morei durante um período em Moçambique, alguns meses em Moçambique, e desde 2013 eu retorno anualmente a Moçambique, né? E logo que eu cheguei em Moçambique, eu ficava andando, ia da Avenida Karl Marx e Avenida Friedrich Engels, passava pela Rua Patrício Lumumba, Rua Mao Tse Tung, e ficava me perguntando aonde se encontra Moçambique de Mia Couto. E durante um tempo isso me afligia, né? Até que um momento, numa experiência minha, eu encontrei o teu Moçambique. Um estudante me convidou para almoçar na casa dele na Matola, né? E eu fui até a Matola, e quando eu entrei na casa dele,
ele havia reunido toda a família, todos os vizinhos, as portas se encontravam abertas e cada uma dessas pessoas que se encontrava naquele momento veio até mim para me dar um abraço e é como se eu tivesse começado a fazer parte dessa família. A pergunta que eu te faço, você foi muito influenciado pela música brasileira, quer dizer, Dorival Caymmi, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, e também, evidentemente, pela literatura brasileira, por Guimarães Rosa, por Jorge Amado. Você continua vendo esse Brasil nas tuas passagens aonde que você consegue encontrar esse Brasil que se encontra nessas obras e nessas canções desses compositores, cantores aqui citados? Eu não sou tão pessimista assim, isto é, sou um pessimista com muita esperança, porque eu encontrei o Brasil, primeiro, sob um regime de ditadura. E aí vi que não foi possível, apesar dessa ditadura tão cruel, tão sanguinária, não foi possível calar os cantores, a voz dos cantores, a voz dos brasileiros. Não? E, portanto, eu acho que é um encontro. Talvez eu esteja viciado num certo Brasil que continua construindo focos de resistência, que continua reconstruindo esse Brasil que pensa, que sonha, que se organiza para um futuro melhor. Mas eu vejo esse Brasil muito vivo ainda. Mas eu sou um visitante, não é? Portanto, se eu estivesse aqui mais tempo, confesso que hoje, por exemplo, encontro amigos que estão divididos, que estão separados, que estão abatidos, e isso contamina-me, claro, não é? Mas continua a ser recebido com esse abraço que é infinito, não é? Mia, eu queria falar um pouco com você agora sobre desenvolvimento econômico. A presença brasileira no continente africano, durante muito tempo, esteve identificada com a cultura, né? As músicas brasileiras, as telenovelas brasileiras, né? Que exercem uma grande influência na gente comum moçambicana. Né? E não apenas em Moçambique, mas também em Angola. Só que durante os últimos 10 anos, isso se dá durante o governo do presidente Lula, várias empresas brasileiras passaram a se instalar em território moçambicano. A Vale do Rio Doce, a Roberto Odebrecht, Queiroz Galvão, né? E também o agronegócio, através do ProSavana, que se encontra hoje, digamos, congelado. Em suspenso, mas na última visita que eu fiz a Nampula, pude perceber que o grande projeto se encontra congelado, mas as iniciativas das empresas já se dão de maneira aberta. Qual é a tua avaliação sobre essa presença, que é uma presença estatal, empresarial, que procura reproduzir no corredor de Nacala, na região centro-norte de Moçambique, aquilo que foi feito no centro-oeste brasileiro, ou seja, a implantação do agronegócio? Quando começou a existir essa vontade de fazer alguma coisa que não fosse só na ordem da cultura, não fosse só na ordem da relação política, ou fosse uma relação económica, financeira, não é? Eu fiquei feliz porque esse domínio, essa dimensão tem que existir. Mas acho que foi feito um pouco, quer dizer, como se fazia no Brasil, se exportou isso para fazer-se em Moçambique. Não creio que tivesse havido um cuidado de perceber que lá teria que ser feito de uma outra maneira, tinha que se fazer com outro respeito. Por exemplo, eu participei, isso é só um detalhe, mas eu participei nos estudos que a Vale fazia para perceber que impacto social, cultural tinham os seus projetos, e a Vale transportava toda a sua carga de quem fazia os estudos para Moçambique. Havia inquéritos que eram, inquéritos formulários que eram distribuídos, que tinham, será que no seu lugar existem povos indígenas
Bom, esta pergunta não tem sentido em Moçambique, não é? Ou quais são os quilombos e os povos quilombolas que existem lá? Então, isso era só um sinal, um sintoma de que se exportava uma maneira de estar que me parecia quase igual a como fazem os chineses, como fazem os outros todos. Quer dizer, o Brasil fez como fizeram os outros todos, não é? E o Brasil apostou num tipo de investimento que nem sempre me parece que era o resultado de uma discussão que pudesse perceber quais eram os grandes interesses que Moçambique tinha de desenvolvimento. O agronegócio foi muito discutido em Moçambique, foi muito questionado, não é? Mais uma vez, parecia que Moçambique era usado como mais um país africano onde se podiam fazer certas coisas, não é? E isso, na verdade, corresponde a um determinado tipo de modelo de desenvolvimento econômico que é equivocado, ou seja, que resgata o neo-extrativismo, o esgotamento das riquezas do solo e subsolo. Quer dizer, nós há 40 anos atrás gritávamos que precisávamos de conquistar a independência. O nosso lema era independência ou morte venceremos. Conquistamos a independência política, mas depois a independência económica não foi pensada sequer. Não é? E continuamos com uma relação que é tipicamente colonial com os outros. Essa relação colonial se reproduzia depois com o Brasil, inevitavelmente. Não é? Isto é, não quero dizer que a culpa é do Brasil ou do governo brasileiro da altura, mas, na verdade, essa relação amplificou, reproduziu aquilo que já era a relação que Moçambique tinha consigo própria, uma relação neoliberal, uma relação do capitalismo selvagem, que olha Moçambique como um produtor de matérias-primas. Mia, eu sei que é uma pergunta muito delicada, mas como é que tu avalia as experiências de governo da Frelimo, particularmente dos anos Guebuza e agora essa experiência de governo do Nyusi? Aquela ideia do Guebuza de formação de uma burguesia moçambicana. Era mentira, não se queria fazer isso. Queria-se fazer uma coisa bem pior, que era a formação de uma elite predadora, uma elite que... Quer dizer, uma burguesia é uma coisa, não é? Agora, construir uma elite à pressa, à custa de como é que essa elite política se constrói riqueza, mas é uma riqueza só constrói dinheiro e não constrói riqueza, de facto. A riqueza também é outra coisa. Nós vivemos anos que foram muito difíceis, porque isso foi feito à custa de uma redução do espaço de liberdade que os primeiros anos de Samora Machel conquistaram. Não é? Foi feito à custa do medo, foi feito à custa do roubo. Não é? Eu acho que depois, quando este novo presidente se instalou, havia um anúncio de que as coisas iam mudar e que o Nyusi seria uma espécie de revisitação do tempo de Samora, do primeiro tempo da Revolução Socialista. Agora nós estamos com dúvida se Nyusi quer realmente, não pode, ou se o aparelho do partido que foi construído na era Guebuza o impede de realmente de fazer aquilo que ele pensa e que anunciou no princípio. A morte do Dhlakama, que é o grande líder, era o grande líder da Renamo, desanuviou um pouco o clima político, aliviou um pouco o clima político e as tensões existentes entre Frelimo e Renamo? Sim, porque ele era realmente digamos, foi ele que construiu uma oposição que era uma oposição esquizofrénica, porque foi ele o responsável por esta guerra de 16 anos, foi ele, mas ele depois, no último momento da sua vida, ele repensou isso e queria construir uma saída que fosse uma saída de paz, não é? E portanto, quando ele morre, ele deixa esse caminho último, que era um caminho positivo, que ele enveredou, deixa isso incompleto, não é? E a nova liderança da Renamo é uma liderança que se constrói muito sobre os militares mais duros, não é? Porque era um partido, aquilo esquizofrénico, porquê? Porque era um partido durante o dia, com assento no Parlamento, e à noite era um exército com armas, e isso era uma situação insustentável em qualquer país do mundo. Mas será que Frelimo e Renamo não são almas gêmeas? O sistema político moçambicano não se encontra exatamente fechado por conta exatamente da polarização existente entre os dois partidos? Sim, isso ainda é verdade. Há um espaço que os jovens nas cidades quiseram explorar, que era o nascimento de uma terceira força, uma terceira via, que é o MDM, mas isso também ficou
significativo, não foi para a frente. Mia, eu queria falar um pouco agora sobre literatura e direitos humanos, né? E queria falar das experiências de bibliotecas comunitárias que se espalham pelo território brasileiro. Você é um entusiasta dessa extensão? Sim, nós estamos... De que maneira a literatura pode ser utilizada, não como um instrumento, né, mas ser utilizada para a formação de uma consciência engajada na luta pelos direitos humanos? É absolutamente vital que as pessoas tenham acesso ao livro. O livro é uma janela para o mundo, não é? E em Moçambique isso é uma apetência enorme. As pessoas não só querem ler, como querem escrever, querem ser escritores. Eu sou parado na rua, em Maputo, não para tirar uma foto ou para dar um autógrafo só, mas porque o escritor é uma figura de prestígio, que às vezes nem merece, mas porque se investe nessa figura do escritor, esse sonho de ter acesso ao mundo da escrita, não? Porque é um país dominado pela oralidade. E, portanto, essa modernidade que está chegando a Moçambique é uma modernidade que não pergunta, que não bate à porta, que se impõe, não é? E que se impõe com uma só linguagem. A linguagem de escrita é a linguagem do mundo moderno, não é? E, portanto, os moçambicanos querem ter acesso, querem falar essa outra língua. E quando me param na rua, param-me como mensageiro. Eles dizem, olha, vai lá e escreve lá sobre isto, etc. É muito bonito porque confere ao escritor um sentido de missão e de proximidade com os outros, não é? Então, acho que Moçambique não pode perder o pé na oralidade, que essa é a grande cultura dos moçambicanos, mas tem que ter esse acesso ao livro, no sentido que o livro representa o mundo da escrita, o universo da escrita. Você se considera Só para dizer, por exemplo, tudo que é lei, tudo que é a gestão, a governação, é feito nesse universo da escrita, que muitas vezes não é cego, não vê o outro mundo que não lê. Não é? Você se considera um tradutor dessa linguagem oral? Quero ser isso, sim. Porque não é um tradutor exatamente de línguas, porque em Moçambique existem umas 30 línguas diferentes e a gestão do governo, do Estado, faz-se em português só. Portanto, essa é uma tradução que é vital, mas tradução de mundos que pensam de maneira diversa, não é? Não é só uma coisa de linguagem, é filosófico também. Os moçambicanos têm uma visão do mundo que não se expressa na língua portuguesa como ela foi construída historicamente, não é? Mia, eu te faria uma última pergunta. Desde Terra Sonâmbula, eu te considero o meu candidato favorito ao Prêmio Nobel, né? Mas, e sempre fico à busca do seu último livro lançado. Mas houve um vídeo que eu assisti, talvez tenha sido alguma Fronteiras do Pensamento, em que você fez uma crítica ao politicamente correto. Foi uma fala que me deixou realmente inquieto, porque a gente vivia exatamente um momento que era um momento, salvo engano, que precedeu toda essa histeria antipetista no Brasil, não é? E parecia que o público, salvo engano, foi no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, essa tua fala, e a tua fala que parecia que tinha jogado água no moinho daqueles que então se levantavam nessa histeria antipetista no momento. Você falou aqui do teu posicionamento crítico em relação à ideia do lugar de fala na literatura, e eu queria que você também dissesse por que você é crítico do politicamente correto. Porque eu acho que o que temos que assumir é a possibilidade de dizer coisas e pensar que não é o modo de dizer que é o essencial, é o modo de as pensar. Quando eu deixo de chamar favela e chamo comunidade, o que é que eu mudei? O que é que mudou na realidade? Não é? Talvez a percepção dessa coisa seja importante também e o nome seja importante, mas eu acho que o mais importante é em Moçambique, por exemplo, quando foi a discussão, nunca foi discutido, mas de repente as pessoas negras eram chamadas de pretas e as pessoas chamavam-se assim mesmo, assim, dessa maneira. De repente, porque migrou dos Estados Unidos, de fora, essa coisa que não se pode chamar a pessoa assim e passou a se chamar de negro, não é? Mas negro em Moçambique era o modo mais brutal
de insultar o outro com base na sua raça, não é? Então, acho que o que é preciso discutir realmente são outras coisas. É o que está por trás da palavra e não é exatamente a palavra, não é? Essa é a minha ideia. Então, Mia, muito obrigado. E o Trilhas da Democracia volta na próxima terça-feira, sempre às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos às 7 horas da noite. Até lá!